grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso sobre a moral cristã, oferecido pela Diocese de Campina Grande através da Escola Sede da Sabedoria. Convido você a, junto comigo, rezarmos e pedirmos ao Senhor o auxílio do seu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor nosso Deus, nos colocamos diante de Ti como filhos e como discípulos. Queremos pedir, Senhor, que Tu envies sobre nós o Teu Espírito Santo para nos auxiliar nesta hora, a fim de que Tuas palavras cheguem ao mais profundo do nosso coração e da nossa alma, e com o auxílio do mesmo Espírito nós possamos acolher e permitir que elas venham nos transformar e nos auxiliar para que nós possamos dar muitos frutos para Ti, para a Tua glória, para a Igreja e em favor da humanidade, em favor de nosso caminho de santidade. Nós Te pedimos, Senhor, esta graça por meio da intercessão poderosa da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim, meu irmão, minha irmã, alegria ter você mais uma vez em mais uma aula do nosso curso. Como é bom perceber que você persevera, que você continua neste caminho formativo, no qual o Senhor vai nos moldando, nos formando e nos configurando ao seu Filho Jesus por meio da catequese, por meio da formação. Bendito seja Deus que você possa, com auxílio da graça divina, perseverar até o fim, porque, como diz o Evangelho, aqueles que perseveram até o fim serão salvos. Nós vamos viver nesta aula a 14ª aula do nosso curso, que vai tratar sobre o segundo mandamento. Mas antes de adentrarmos no conteúdo propriamente dito de nossa aula, vamos fazer uma breve revisão da aula passada, que foi a segunda parte sobre o primeiro mandamento. Tratou especificamente da parte desse mandamento, né, que tem a gente pode subdividir em algumas partes, né? Então a gente tratou especificamente da parte que diz não ter outros deuses perante mim e com relação às imagens, né? Então, não ter outro Deus perante o Senhor, tê-lo como nosso único Deus. Existem algumas práticas que são contrárias a este preceito, né? A este mandamento. Por exemplo, a superstição, que é atribuir poderes mágicos a objetos, pessoas ou situações. A idolatria, que é adorar outras coisas além do nosso Deus, coisas, pessoas, objetos, situações. A adivinhação ou magia, que é o desejo de conhecer as coisas ocultas, de prever o futuro e de realizar magias, né? De realizar, de ter algumas práticas que levam pelas quais se deseja conhecer alguma situação oculta ou se deseja alcançar algum objetivo, e aí algumas pessoas fazem, por exemplo, trabalhos de macumba, de umbanda, né?
ou em outros países, né, como o voodoo e outras práticas, né? Então a magia, a adivinhação, a feitiçaria, a bruxaria, né? A gente acha que essas coisas são coisas da Idade Média, né? Mas ainda tem muitas pessoas que têm essas práticas, né? Que recorrem a esses meios para se conseguir coisas que só Deus pode dar, né? Que são próprias de Deus, né? Por exemplo, conhecer o oculto, conhecer o segredo do coração de cada pessoa, conhecer as realidades que não são acessíveis à razão humana, ou prever o futuro, né? A leitura de mãos também. Tudo isso vai de encontro a esse preceito de não ter outros deuses perante o Senhor. Também tentar a Deus, né? Colocar Deus à prova. O sacrilégio, que é o pecado contra coisas e pessoas sagradas, lugares sagrados, né? E o maior dos sacrilégios, que é a profanação da Eucaristia, por exemplo. A simonia, que é o comércio de coisas sagradas, de coisas santas, como objetos usados na missa, ou, por exemplo, o comércio de relíquias, né? No início da igreja se tinha muito essa prática, né? Do comércio de relíquias, mas ela é condenada pela igreja, né? A gente não pode estar vendendo relíquias, a gente pode ganhar e dar para outra pessoa, né? Mas não existe o comércio. A igreja condena. O ateísmo, tanto o ateísmo teórico, né, como as ideias relacionadas ao ateísmo, como o ateísmo prático. As pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas têm atitudes que são de pessoas que realmente não acreditam em Deus, né? São atitudes que não expressam confiança, não expressam fé, o desejo de honrar, de amar, de adorar a Deus, de amar o próximo como uma resposta de amor a Deus. Então, na prática, se vive o ateísmo, né? O ateísmo prático. O agnosticismo, que é o desejo de alcançar a Deus por meios que fogem à graça, ou enxergar a Deus como Deus inacessível, ou no máximo acessível através da força do pensamento, através de filantropias, por exemplo, né? Então, tudo isso o agnosticismo é uma heresia muito antiga na igreja, inclusive já existia no meio dos primeiros cristãos, né? Das primeiras comunidades cristãs já existia o agnosticismo, ou seja, o agnosticismo é uma prática, é uma forma de se relacionar com o transcendente que vem antes mesmo de Cristo, né? Muito antiga. E ainda hoje nós podemos correr esse risco, né? De enxergar a Deus como uma realidade que não se comunica com o homem, um Deus que não se torna acessível, ou no máximo é acessível por meios que não convêm a um cristão. Por exemplo, por meio de meditação transcendental, por meio de yoga, por meio de práticas orientais como o budismo. Então, são todas práticas que são contrárias à fé cristã. E com relação às imagens, faz parte da tradição cristã o culto a Deus por meio das imagens, né? A imagem nós honramos a Deus através da imagem que remete a uma realidade, a uma pessoa que foi alcançada pelo poder de Deus. Então, olhar para a imagem de um santo, para um ícone, é se lembrar de que Deus é capaz de transformar pecadores em santos, né? De transformar homens e mulheres que, num primeiro olhar, são totalmente incapazes de alcançar uma vida superior, e Deus vem ao encontro dessas pessoas e pode transformar, né? Isso com relação aos homens e mulheres que são alcançados pelo pecado original, porque a Virgem Maria já foi alcançada desde a sua concepção. Então, olhar para as imagens, cultuar, venerar as imagens, né? Ter esse respeito pelas imagens, ter um respeito por aquela realidade que a imagem representa. Não vai de maneira nenhuma de encontro ao que está na Bíblia, né? Próprio Êxodo, relembrando que a gente viu na aula passada, né? A gente vê lá que Deus pede para fazer a Arca da Aliança com anjos, né? Sobre a Arca da Aliança,
Deus também mandou fazer uma serpente de bronze para que todos aqueles que olharem para aquela imagem fossem curados. Era a serpente quem curava, não era Deus quem curava, mas a imagem era esse meio pelo qual as pessoas olhavam para Deus, se lembravam de Deus, pediam a clemência de Deus. Então, não tenhamos medo de ter imagens, de ter ícones, de ter estampas, né, de trazer no peito a nossa cruz, de trazer no peito as nossas medalhas de Nossa Senhora das Graças, de São Bento. Não tenhamos medo, né, estamos na vontade de Deus. E adentrando no conteúdo desta aula, né, que fala sobre, na qual nós vamos conversar um pouco sobre o segundo mandamento da lei de Deus. Do que trata o segundo mandamento da lei de Deus? Em Êxodo 20, versículo 7, a gente pode ler: não pronunciarás o nome do Senhor em vão. Então, o segundo mandamento pertence, como o primeiro, ao âmbito da virtude e da religião e regula mais particularmente o uso que fazemos da palavra nas coisas santas. Então, assim como o primeiro, que é exercido no âmbito da virtude e da religião. Então, a religião é uma virtude humana e sobrenatural. Nós vamos crescendo por meio do exercício, do hábito e por meio também da graça que vai operando em nós. Então, no âmbito da virtude e da religião, nós vivemos o primeiro mandamento, também o segundo mandamento. Entre todas as palavras da revelação, há uma singular, que é a revelação do nome de Deus. Deus confia o seu nome aos que creem nele. Se revela no seu mistério pessoal. O dom do nome é da ordem da confidência e da intimidade. Então a gente lembra, por exemplo, do nome Yahvé, né? Os judeus, né, eles falam Yahu, né, ou Yahweh, dependendo do dialeto, né? Então, aquele nome que as pessoas tinham medo de pronunciar. Não era nem um medo, era um temor, um respeito, porque dizia respeito à intimidade do Deus Altíssimo, à intimidade do Senhor dos Exércitos, do Adonai, né, do Elohim, pensando no povo da antiga aliança, né? Então, o nome de Deus, o nome em si, diz respeito, como fala o catecismo, à confidência, à intimidade. Então, o nome de Deus representa essa realidade da intimidade de Deus, do mistério de Deus. Por isso, tudo aquilo que é relacionado a Deus, ao mistério de Deus, deve ser tratado com todo respeito, com toda a veneração, com todo temor. Toda a realidade que diz respeito a Deus, ao mistério, à intimidade de Deus, aquilo que Ele é, a sua glória, a sua ação no nosso meio, a sua manifestação, a revelação de Deus precisa ser muito amado, respeitado, venerado. Precisamos nos relacionar com essas realidades com todo o temor, com toda a veneração e até a adoração, se for o próprio Deus, né? Aquilo que é o próprio Deus, é a Eucaristia, Jesus na Eucaristia, precisa ser adorado, respeitado, amado. O segundo mandamento proíbe o abuso do nome de Deus, isto é, todo o uso inconveniente do nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria e de todos os santos. São todas realidades que dizem respeito à intimidade, ao mistério de Deus. Então, o nome de Jesus, né, tão santo, é tão sagrado, né, tão digno de veneração, de respeito, que tem o dia do Santíssimo Nome de Jesus, que é o dia 3 de janeiro. Veja só, Santíssimo Nome de Jesus. Então, tomemos cuidado com as brincadeiras, né? Tantos que fazem piada com o nome de Jesus. Nós mesmos, né? Na medida em que a gente vai falando, se relacionando, vai conversando, ter todo o respeito com este nome.
Veja só, o mistério que é revelado por meio deste nome, Jesus, Yeshua, significa Deus salva, o mistério da salvação. O próprio nome do Yeshua revela para nós quem ele é, qual a sua missão. Deus que salva. No Catecismo 2147, ele aprofunda, essa realidade do respeito ao nome de Deus, que remete ao mistério e à intimidade de Deus. As promessas feitas a outrem em nome de Deus comprometem a honra, a fidelidade, a veracidade e a autoridade divinas. Devem ser respeitadas por justiça. Ser-lhes infiel é abusar do nome de Deus e, de certo modo, fazer de Deus um mentiroso. Veja só, as promessas feitas a outras pessoas em nome de Deus precisam ser cumpridas. Na medida em que promessas em nome de Deus são feitas e não são cumpridas, toma-se Deus por mentiroso, porque a sua honra, a sua fidelidade, a sua veracidade, a sua autoridade são atacadas, são postas por terra. Então, também muito cuidado. Qualquer coisa que a gente for fazer ou falar e colocar o nome de Deus no meio, tenhamos muito cuidado. No Catecismo 2148, a gente lê assim. Então a gente vê aqui as promessas, já é um pecado contra o nome de Deus, as promessas que não são cumpridas. É um pecado contra o nome de Deus. Um outro pecado contra o nome de Deus é a blasfêmia. A blasfêmia opõe-se diretamente ao segundo mandamento. Ela consiste em proferir contra Deus, interior ou exteriormente. Veja só, interiormente, com os pensamentos. Pensar algo contra Deus fere o mandamento que diz que não devemos tomar o santo nome de Deus em vão. Então, proferir contra Deus interiormente ou exteriormente palavras de ódio, de ofensa, de desafio, em falar mal de Deus, faltar-lhe deliberadamente com respeito, abusar do nome de Deus. Tudo isso é blasfêmia contra o nome de Deus. Zombar do nome de Deus, brincar com o nome de Deus, ofender, odiar a Deus, falar mal de Deus, aquela revolta contra Deus que muitas vezes a gente diz assim, por que Deus permitiu isso? Onde é que Deus estava? Questionar a Deus, assim, colocar Deus contra a parede, como se a gente tivesse, como se ele fosse igual a gente, A gente quer rebaixar Deus ao tamanho do nosso nada. Isso é blasfemar contra Deus, Até a murmuração, Até a murmuração. Por que Deus permite que eu viva isso? Cadê Deus que não age nessa hora? E Deus não está vendo esse sofrimento que eu estou passando? Murmuração também é uma blasfêmia, é um pecado contra o nome de Deus. A proibição da blasfêmia se estende às palavras contra a Igreja de Cristo, os santos, as coisas sagradas. Não só diretamente a Deus, mas também contra a sua Igreja, contra os santos, contra as coisas sagradas, contra os sacerdotes, os bispos, as pessoas consagradas, falar mal, desrespeitar, mentir, caluniar contra aquelas pessoas que fazem parte da Santa Igreja de Deus, contra a própria Igreja, contra o Papa, é blasfêmia contra o nome de Deus. O abuso do nome de Deus para cometer um crime provoca a rejeição da religião. A blasfêmia é contrária ao respeito devido a Deus e a seu santo nome. É em si um pecado grave. Veja só, um pecado grave. Deus nos livre de profanar o santo nome de Deus. Outra
Outro pecado contra o nome de Deus é as pragas, são as pragas, as maldições, lançar praga contra alguém, contra um local, também é um pecado contra o nome de Deus. Então, as pragas que contêm o nome de Deus, sem intenção de blasfêmia, são a falta de respeito para com o Senhor. Segundo o mandamento, proíbe também o uso mágico do nome divino. Então, Deus te mande tal sofrimento. Aí veja só, em nome de Deus, você está pedindo que Deus mande o sofrimento para aquela pessoa. É um pecado. Também usar o nome de Deus de forma mágica, né? Escrever o nome de Deus assim no papel e achar que aquele papel ali é mágico, né? Também é contrário ao segundo mandamento. Uma outra prática contrária a este mandamento é o perjúrio. O catecismo diz assim: o segundo mandamento proíbe jurar falso. Fazer um juramento ou jurar é tomar a Deus como testemunho que se afirma. É invocar a veracidade divina como garantia da própria veracidade. O juramento compromete o nome do Senhor. Ao Senhor teu Deus adorarás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então, jurar em nome de Deus é muito perigoso, né? A gente está invocando a veracidade de Deus sobre aquela realidade. A gente está dizendo assim, ela é tão verdadeira que eu invoco sobre ela a verdade de Deus. A veracidade, né? A autoridade de Deus. No Catecismo 2152, há um complemento sobre isso, né? Então, comete perjúrio aquele que, sob juramento, faz uma promessa que não tem a intenção de cumprir ou que, depois de ter prometido sob juramento, de fato não cumpre. Então, jurar em nome de Deus, sem a intenção de cumprir determinada promessa, ou mesmo com a intenção não cumprir aquela promessa, comete-se o pecado de perjúrio. O perjúrio constitui uma grave falta de respeito para com o Senhor de toda a palavra. Comprometer-se sob o juramento a praticar uma ação má é contrária à santidade do nome divino. Vou repetir isso aqui. Comprometer-se sob juramento a praticar uma ação má é contrário à santidade do nome divino. Então, as promessas que nós fazemos em nome de Deus, os juramentos que são feitos em nome de Deus, precisam ter a boa intenção de se cumprir aquele juramento, aquela promessa, a própria promessa e o próprio juramento, né? A ação pela qual se faz o juramento ou se promete tem que ser boa também, porque não adianta também nós jurarmos em nome de Deus que vamos fazer determinada coisa e aquela coisa ser má. Não adianta também, né? Isso é contrário à santidade do nome divino. Então é preciso, se for o caso, prometer em nome de Deus, né? Que a gente deve ter cuidado com relação a isso, né? E se for o caso, prometer com a intenção e cumprir aquela promessa, e aquela promessa tem que ser lícita, tem que ser boa. Se não cumprir nenhum desses requisitos, é um pecado de perjúrio. No parágrafo 2153, a gente lê assim: Jesus expôs o segundo mandamento no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. É muito claro, né? A ordem dada por Cristo. Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Ora, eu vos digo, não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Que passa disso vem do maligno. Jesus está trazendo à tona a santidade do nome de Deus, a santidade do mistério de Deus, de invocar a Deus em todas as situações.
Jesus está dizendo assim, tenham cuidado para não jurar em nome de Deus e não cumprir a promessa. Por quê? Porque se a gente se compromete em nome de Deus a determinada coisa e não cumpre, nós estamos expondo Deus, chamando Ele de mentiroso, ou dizendo que Ele é uma testemunha e que Ele também deve arcar com a consequência do não cumprimento daquela promessa. Porque a testemunha também entra naquele processo. A testemunha também faz parte, a testemunha arca junto com aquele que promete. Né? Ele está dizendo assim, a testemunha ratifica aquela pessoa que invocou aquela testemunha. Então, jurar em nome de Deus é tomar Deus por testemunha. Né? E Ele vai ser testemunha das nossas infidelidades, das nossas traições, dos nossos não cumprimentos de nossas promessas. Deus vai ser testemunha disso. Deus vai ratificar e Deus vai arcar com as consequências daquilo que nós não fazemos? Óbvio que não. Por isso que Jesus diz assim, não jureis que seu sim seja sim, que seu não seja não. Vá até o fim, persevere. Não é? Não jureis para não correr o risco de profanar o santo nome de Deus. A discrição em recorrer a Deus na linguagem caminha de mãos dadas com a atenção respeitosa à sua presença, testemunhada ou desprezada em cada uma das nossas afirmações. Então, a discrição em recorrer a Deus na linguagem, naquilo que a gente fala, nas nossas expressões, né? Falando, chamar Deus de forma banal, de forma vã, sem nenhum cuidado. Virgem Maria, Ave Maria, não sei o quê, e Deus, valha-me Deus. Cuidado, né? São situações nas quais nós corremos o risco de estar profanando o nome de Deus, de estar banalizando o nome do Senhor. Ele não merece isso, pelo contrário, é um mandamento nós honrarmos a Deus e o seu santo nome. Uma outra parte aqui, com relação ao nome cristão. É uma parte muito interessante, né? A parte do parágrafo 2156. Então, o segundo mandamento proíbe jurar falso, aqui eu já li, né? 2157. O cristão começa o seu dia, as suas orações, as suas atividades, pelo sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O batizado consagra o dia à glória de Deus e apela para a graça do Salvador, que lhe permite agir no Espírito como filho do Pai. O sinal da cruz fortalece-nos nas tentações e nas dificuldades. Por quê? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ou seja, em nome da Trindade, de cada uma das pessoas da Trindade, em nome de Deus que é Trindade, nós invocamos a Trindade e essa Trindade caminha conosco ao longo do dia, nos protegendo, nos governando, nos guiando, nos iluminando, nos orientando para que a gente trilhe o caminho de sua vontade. Veja o poder do nome de Deus, né? O poder do nome de Deus. A gente para aqui. No Catecismo 2156, voltando um ponto, né? Diz assim, veja só como é importante. O sacramento do batismo é conferido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No batismo, o nome do Senhor santifica o homem e o cristão recebe seu próprio nome na igreja. Porque o batismo é feito em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É neste nome que nós nos tornamos cristãos. É neste nome que os nossos pecados são perdoados. É neste nome que nós recebemos o Espírito Santo. É neste nome que nós nos tornamos filhos de Deus. É neste nome que nós começamos a fazer parte da igreja.
somos inseridos no corpo místico de Cristo, que é a igreja. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este nome que é pronunciado na igreja, em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a salvação é aplicada em nós. Veja o poder do nome de Deus. Este pode ser, só voltando aqui, né? Então, nós somos salvos no nome de Deus, né? O nome invoca essa realidade do Deus que nos salva e nós recebemos o nome, né? Este nome pode ser o de um santo, isto é, de um discípulo que viveu uma vida de fidelidade exemplar a seu Senhor. Então veja que belo, a igreja orienta, né? Ela pede, ela mostra o caminho, assim, ela incentiva de que o nome que nós damos aos nossos filhos deve ser um nome que evoca uma realidade de Deus. Por exemplo, o nome de um santo. É a orientação da igreja. Não é apenas um hábito externo, social, no meio católico cristão. A própria igreja nos orienta isso, nos pede isso, porque o nome em si tem um mistério. Né? A gente vê o nome de Jesus, a gente vê o nome de João, né? Deus é misericórdia. A gente vê outros nomes, né? Maria, que é a amada de Deus, né? E outros nomes que têm um sentido, que têm um mistério agregado. Então, nós somos convidados a também dar nomes que invocam uma realidade de Deus aos nossos filhos, né? São tantos nomes bem engraçados às vezes, né? Bem enfeitados, né? O meu nome mesmo, né? Rony Clay, né? Meu pai não teve muita essa preocupação, meus pais não tiveram muita essa preocupação, assim, de dar um nome que trouxesse um sentido relacionado aos mistérios de Deus, né? Mas nós somos chamados, assim, a fazer passar através dessa geração, de todas as gerações, também no nosso nome, no nome dos nossos filhos, a Deus, glorificar a Deus, né? Exaltar a obra que Deus realiza no meio do seu povo, no meio daqueles que Ele escolhe, né? Daqueles que Ele chama por meio do batismo também, né? Na sua vida, na minha vida também, através do nome, né? Interessante a igreja orientar assim. O nome de batismo pode também exprimir um mistério cristão ou uma virtude cristã. Cuidem os pais, veja só. Cuidem os pais, os padrinhos e o pároco para que não se imponham nomes alheios ao senso cristão. Veja só, está aqui no catecismo, né? Inclusive, é um artigo do cânon, do Código de Direito Canônico, cânon 855. Cuidem os pais, os padrinhos e o pároco para que não se imponham nomes alheios ao senso cristão. Então, os nossos nomes precisam estar neste âmbito cristão, né? No âmbito dos mistérios de Deus, né? O nome de Maria, José, Pedro, o nome dos apóstolos, o nome de santos, né? Nomes de virtudes cristãs, né? Nomes do Antigo Testamento, tão belo, né? O nome Samuel, né? O nome Davi, né? Do Antigo Testamento, né? Moisés, né? Do Novo, dos apóstolos, né? Então, são nomes tão belos, né? Porque a gente, na modinha, né? De tantos nomes assim que vão surgindo assim na moda, né? Porque se nós temos tantos nomes belos e que têm um sentido à nossa disposição, né? Deus chama cada um por seu nome. O nome de todo homem é sagrado. O nome é o ícone da pessoa. Exige respeito, em sinal da dignidade de quem o leva. Então, veja só, o nome é sagrado. Deus vai nos chamar pelo nome, pelo nosso nome, né? Então, o nosso nome tem um sentido. O nosso nome nos lembra uma realidade bíblica, uma realidade do mistério da salvação. É um nome que vazio, é um nome de moda, né? Um nome que quer expressar um determinado status, uma determinada realidade que é contrária ao âmbito cristão, né? À dimensão cristã. Tenhamos cuidado com os nossos nomes, com o nome que nós vamos dando aos nossos filhos, né? Às próximas gerações, né? Eu não pude escolher o meu, né? Que não tem nenhum sentido cristão, Rony Clay, mas eu pude escolher da minha filha, por exemplo, que é Maria Teresa, né?
Lembra Nossa Senhora e lembra Santa Teresa d'Ávila, da qual nós somos devotos, né? Santa Teresa, que é baluarte da comunidade da qual eu faço parte, a comunidade Shalom. Então, Nossa Senhora, né? Lá um testemunho, né? Na nossa casa a gente tem a devoção à Nossa Senhora das Graças, por exemplo, né? A Nossa Senhora Rainha da Paz, Nossa Senhora Porta do Céu, Esposa do Espírito, né? A Santa Teresa d'Ávila, né? Por isso Maria Teresa, né? Então, fica aí o apelo da igreja, né? A orientação da igreja por meio do catecismo e do Código de Direito Canônico. O nome recebido é um nome de eternidade. No reino, o caráter misterioso e único de cada pessoa marcada com o nome de Deus resplandecerá em plena luz. Resplandecerá em plena luz. Como diz lá em Apocalipse, ao vencedor darei uma pedrinha branca na qual estará escrito um novo nome, que ninguém conhece, a não ser quem a recebe. Eu vi, o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000 que tinham o nome dele e o nome do seu pai inscrito em suas frontes. Veja só, o nome como um emblema, né? Uma marca daqueles que foram salvos, daqueles que passaram pela grande tribulação, daqueles que farão parte dos 144.000 dos novos céus da nova terra. Né? Toda essa realidade descrita no livro do Apocalipse. Então, meu irmão, minha irmã, temos esse zelo com o nome do Senhor. Toda a realidade que diz respeito a Deus, né? É quase que uma continuação do segundo mandamento, do primeiro mandamento, né? Esse segundo mandamento é quase que um desdobramento, né? Porque nós também adoramos a Deus, nós também adoramos o seu nome. Um nome que expressa o mistério, a intimidade de Deus, né? O sagrado, né? Aquela realidade que é própria de Deus e que no nosso limite ele vai revelando, principalmente por meio de Cristo, né? O próprio Cristo, no seu nome, Deus salva. E também o nosso nome, tenhamos com ele, cuidado com ele, né? Ele é o nosso ícone, né? O nosso nome é o nosso ícone. Vamos dar nomes santos aos nossos filhos, né? Vamos descartar toda moda passageira e vamos nos voltar para a nossa realidade, para o âmbito cristão. Eu espero você na próxima aula. Eu convido você a, neste momento, também, junto comigo, rezar e pedir ao Senhor que todos esses ensinamentos sejam acolhidos no mais íntimo de nós, caiam como uma semente que cai na terra, né? Venha em nosso interior, cai em nosso interior como uma semente que cai na terra, numa terra fértil, numa terra que acolhe a semente e permite que ela germine, que também, por meio da ação do Espírito, esse zelo pelo nome do Senhor, pelo mistério de Deus, seja criado, aumentado, gerado em nosso coração, para que nós o respeitemos, o veneremos, o adoremos, o amemos, para que nas nossas palavras não sejam palavras de perjúrio, de ofensa contra Deus, mas palavras que exprimem amor e que glorificam a Deus. Nós queremos te pedir, Senhor, estas graças por meio da intercessão de Nossa Senhora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas nem nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero você na próxima aula. Deus te abençoe. Shalom. Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs.